Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está na moda no mercado imobiliário, que é o aluguel de curta temporada e que foi carinhosamente batizado com o nome da empresa que trouxe isso à tona, que se chama Airbnb. Então hoje as pessoas já falam, vou fazer um Airbnb ao invés de alugar o seu imóvel por curta temporada. Vamos falar sobre o que essa empresa trouxe de tão inovador para o mercado e chegou a ser batizado com o nome dela, o processo de aluguel que ela propõe. Bom, o que o Airbnb fez com o nosso mercado? Basicamente, o Airbnb popularizou o fato de nós pegarmos um estranho, colocarmos dentro do nosso imóvel por um curto período, pagando uma diária muito maior do que a diária que fosse de um aluguel tradicional, que é o que a gente chama de aluguel de longa temporada, que a pessoa vai ficar o mês inteiro no nosso imóvel. E nada mais justo, obviamente, né? Porque ela está comprando no varejo, digamos, enquanto que o aluguel de longa temporada pode-se dizer que é um aluguel de atacado. Fazendo essa simples comparação aí com o mercado de varejistas e atacadistas, o Airbnb pode ser assim classificado. O que o Airbnb, como plataforma, traz para nós do mercado imobiliário de lições? A grande vantagem dessa plataforma, a gente enxerga como a possibilidade de usar o imóvel. Então as pessoas que tinham imóveis em cidades turísticas, em cidades que têm uma grande demanda por quartos de hotel, digamos assim, foram extremamente beneficiados com o Airbnb. Primeiro, porque a pessoa pode fazer um aluguel sem grandes compromissos, um aluguel de curta temporada, rentabilizando igual ou até mais do que os contratos tradicionais e ainda de quebra poder usá-lo. Uma prática muito comum do investidor imobiliário se tornou investir nesses grandes centros, que é um pouco diferente do que investir em áreas consolidadas ou imóveis comerciais para fazer um aluguel de longa temporada ou até propriamente o aluguel para estudantes, que é o que a Otimiza defende tanto. O investidor, ele começou a olhar para grandes centros, aqui no caso do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Gramado, Canela. Por quê? Porque esse investidor uniu o fato dele poder usar, dele poder desfrutar esse apartamento, e aí a gente também vê um aquecimento muito grande de imóveis na praia, seja ela de água salgada, seja elas de água doce. A gente viu uma migração do investidor para esse tipo de imóvel, de segundo imóvel que a gente chama, e localizado em zonas sejam turísticas, sejam de serviços, sejam de praia. Por quê? Porque assim a pessoa consegue pagar os custos do seu imóvel, rentabilizar o seu dinheiro fazendo diversos aluguéis pequenos e ainda de quebra usufruir desse imóvel quando ele bem entender, porque ele pode travar determinadas datas com aluguel de curta temporada para que ele ainda assim consiga desfrutar, que é uma característica um pouco diferente de quem faz um aluguel de longa temporada. Se eu tenho uma sala comercial e eu aluguei essa sala comercial para uma empresa, dificilmente eu vou poder utilizar ela no final de semana ou usar uma segunda e terça para alguma demanda específica. Isso é ilegal, não é parte do aluguel de longa temporada. Então existiu uma pequena migração dos investidores comerciais e de setores tradicionais para grandes centros, porque aí, dependendo de cada necessidade, essa pessoa pode utilizar esse imóvel no grande centro ou em alguma cidade estratégica sem ter que despender com custos de hospedagem e ainda de quebra ele tem o seu patrimônio valorizando, ele tem o que seria o aluguel, ele tem o seu dividendo também entrando mensalmente. Quais são os pontos que precisam ser observados para quem deseja fazer esse tipo de aluguel de curta temporada? É todo o serviço que envolve, porque a pessoa ou ela precisa ter muito tempo para fazer a gestão de limpeza, de entrada, de saída, de pagamentos, porque no aluguel tradicional a gente não precisa arcar com nada de condomínio, água, luz, telefone, IPTU. Tudo isso é arcado pelo inquilino. Agora, quando a gente faz a gestão de um imóvel de curta temporada, a gente tem que ter uma internet para oferecer, a gente tem que manter as contas de água, luz, gás, enfim, todas em dia. E isso demanda tempo de gestão. Se a pessoa tem esse tempo durante o seu dia a dia, beleza, vira um investimento maravilhoso. Na maioria esmagadora dos casos, muito mais rentável do que um aluguel de longa temporada, porque como a gente fraciona, nós podemos cobrar um pouco mais a diária. Bom,
nesses grandes centros, o que aconteceu? Se criou uma nova profissão e ou uma nova segmentação dentro das imobiliárias, que é o serviço de gestão do imóvel por curta duração. Isso é maravilhoso. Então, em cidades grandes, já existem pessoas que são especializadas em serem os anfitriões. E, inclusive, a plataforma se adaptou e hoje tu pode ceder a permissão para um terceiro, quarto usuário fazer a gestão ali do teu imóvel conjunta dentro da própria plataforma. Só que muito cuidado, porque a taxa que essa pessoa vai cobrar, ela obviamente vai sair da renda, às vezes proporcional, às vezes uma taxa fixa, e ela tem que ser muito observada se vale a pena todo o envolvimento, porque é um envolvimento de dedicação de horas de trabalho, mas também um envolvimento de responsabilidade, uma vez que não pode atrasar as contas e alguém tem que fazer essa gestão. Então, o Airbnb nos trouxe uma alternativa muito legal para quem deseja usufruir o seu imóvel e para quem tem um pouco mais de tempo também para fazer essa gestão, aumentando assim a rentabilidade do investidor imobiliário. E como definição de movimentação do mercado, a gente tem a percepção de que cada vez mais esses imóveis na praia ou imóveis em cidades turísticas, que as pessoas têm o desejo de usufruir, começaram a ficar aquecidos por conta dessa alta demanda. Então, se tu tá gostando desse vídeo, desse conteúdo, senta o dedo no like, te inscreve, não deixa de fazer isso nos ajuda muito para que mais pessoas como tu consigam desfrutar dessa produção de conteúdo que a gente faz aqui com todo amor e carinho. Antes de concluir, eu gostaria que tu contasse a tua experiência aqui com o aluguel de curta temporada. É legal? Tá dando grana? Ou tem vontade de investir e tem alguma dúvida? Pode colocar ela aqui, vai ser um prazer a gente conversar sobre. E agora, para concluir, eu gostaria de contar uma história também que ficou marcada para mim. Numa visita a Paris, a cidade de Paris, na França, conversando com pessoas, a gente acabou descobrindo durante essa viagem que a prefeitura de Paris, inclusive, já regulamentou o aluguel de curta temporada. Então, até vou pesquisar aqui para não mentir para vocês, aluguel de curta temporada em Paris e ver o que o Google nos dá como dica, porque é bastante interessante, porque a cidade tem leis próprias, onde algumas regras podem impactar diretamente o nosso investimento. Então aqui, os imóveis parisienses podem ser alugados por até 120 dias por ano, isso é mais ou menos 1/3 do ano, apenas se forem a residência principal do proprietário. Proprietários com mais de um imóvel só podem alugar por temporada se tiverem autorização especial da prefeitura. Os sites de aluguel devem retirar ofertas que não cumpram a lei. A Justiça Europeia validou a lei francesa que regulamenta o aluguel de apartamentos por curtos períodos e diversos outros fatores aqui que vai estar aí na tela para vocês verem, para vocês navegarem, para vocês aprenderem mais também sobre isso. Porque existe uma demanda gigantesca. A gente sempre vai cair no mesmo papo. Quando a gente fala de investimento, sempre vai ser o jogo da oferta e da demanda. E quem não quer visitar Paris, não é mesmo? Então, é óbvio que a demanda lá é muito alta e para que não seja criada uma espécie de bolha, para que não seja criada empecilhos para outras pessoas residirem em determinados centros de país, a Justiça Europeia já regulamentou isso. Obviamente, aqui no Brasil, a gente ainda está, acredito que muito longe dessa situação, afinal não temos uma cidade tão cobiçada como Paris, mas certamente isso vai entrar em pauta nos próximos meses, talvez anos, e eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso. Tu acha que o Estado deve se meter ou deve deixar os investidores livres e que o mercado se autorregule com a demanda de curta e longa temporada? Comenta aqui, quero saber a tua opinião sobre esse tema, que pode ser um pouco polêmico. Quem comentar aqui também vai ter, de graça, a minha opinião sobre. E assim a gente vai trocando ideia. Valeu!